o vídeo oficial da franquia Pokémon lançado pela Nintendo. As pessoas na cidade se mobilizando e algo vai acontecer. No mundo real, a mistura com o virtual. E são os monstrinhos que aparecem em alguma localidade. E as pessoas são avisadas disso. Lógico que esse aí é um clipe. Não vai ser tão bonitinho assim. Você vê pessoas de várias idades jogando. Inclusive pais com os filhos. Emprestando seus celulares aos filhos que não têm ainda. E o objetivo seria de capturar esses seres. E eles podem também trocar, um troca o monstrinho com o outro. E assim o universo vai se expandindo, esse universo virtual, e se misturando com o real. E o objetivo é que um batalhe com o outro, como você está vendo aí. Não é só ter o monstrinho, mas é você poder usá-lo numa batalha com o outro. Aí os jovens todos envolvidos em lugar público. E aí, lógico, tem os demônios, os monstros e demônios que são de maior nível, e esse aí é um deles. Vocês reparam que alguns voam, usam as regiões celestiais, assim como está na Bíblia. Todos eles ministram violência, batalha, arte marcial, luta, guerra. E as pessoas ficam envolvidas como se fosse um culto, pode prestar atenção, festejando. Estão totalmente ligadas nisso. Essa palavra gotcha quer dizer eu peguei, foi pego. Aí a frase é: você tem que pegar todos. E se chama Pokémon Go para Android e também para a plataforma do iPhone. Esse é o vídeo de promoção. Lógico que ele é muito mais bonito do que o jogo é, né? Isso é para cativar as pessoas, atrair as pessoas. Mas vocês repararam quantos seres tem ali por detrás? Vocês estão reparando isso? Não é apenas uma historinha bem feita. Os japoneses são muito bons em criar histórias e roteiros, né? Vamos direto. Um jogo para telefone celular virou uma febre a ponto de incomodar museus renomados mundo afora. O jogo não está disponível ainda aqui no Brasil e por isso que a gente vai conversar com a nossa correspondente lá em Nova York, a Sandra Coutinho, que já entrou na brincadeira. Até agora há pouco estava matando Pokémon, não estava não, Sandra? Boa tarde. Oi, Evaristo, não conta, né? Olha só, Evaristo, o jogo, por enquanto, só está disponível oficialmente aqui nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia e estreou ontem na Alemanha. Os Pokémons foram criados há quase 20 anos, em 1997. O nome vem de Pocket Monster, ou monstrinho de bolso. Eles já foram desenho animado, videogame e agora chegaram aos celulares. O jogo usa a tecnologia da realidade aumentada, o mundo real e o virtual juntos. Os monstrinhos virtuais aparecem na tela em cima das imagens reais captadas pela câmera do celular. O objetivo do jogo é encontrar e capturar o máximo de monstrinhos possível. O jogador também pode entrar em estádios virtuais, onde times de Pokémon se enfrentam em batalhas de vida ou morte. Mas o que parece uma grande diversão também preocupa. A distração causada pelo jogo tem causado acidentes e até crimes. Na Pensilvânia, uma jovem foi atropelada e ficou seriamente ferida quando atravessava a rua para caçar um Pokémon. Este jovem da Califórnia foi convidado por bandidos para procurar monstrinhos num parque. Quando chegou lá, foi assaltado. Perdeu a carteira, o celular e o carro.
alguns lugares não querem entrar na brincadeira. O Museu de Auschwitz, na Polônia, já avisou que não quer monstrinhos virtuais no antigo campo de concentração, alegando que seria um desrespeito às vítimas do Holocausto. Agora, quem está rindo à toa são os criadores desse monstrinho. A empresa já se valorizou desde que o jogo foi criado, 9 bilhões de dólares. E a gente descobriu que aqui nessa pracinha tá cheio de monstrinho. Ali naquela fonte tem um, a gente vai jogar uma bola para capturar. Ali mais para frente, no gramado, tem outro. E tem um mais poderoso de todos que está escondido ali atrás daquele arco. A gente vai lá buscar, Evaristo. Tá bom, Sandra. Muito obrigado. Prestando atenção na rua. A gente só consegue vê-los pelo celular. Muito obrigado. Pode continuar aí caçando seus pokémons. Vocês viram quantas pessoas envolvidas? E a maior parte delas adultos. Quem era criança no lançamento de Pokémon agora é adulto. E eles estão dando continuidade e vai num nível muito profundo. Esse vídeo que nós vamos ver agora é no Central Park, se eu não me engano, aonde foi anunciado que tinha um dos demôniozinhos lá. E olha o movimento que gerou, a alteração no comportamento das pessoas. Não só do repórter, né? Tá todo mundo se deixando levar por essa mistura de tecnologia com espiritualidade. Lá em Nova York. Look at this. Parou o trânsito. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. There's a what there? You tell me you're There's a recording. Vaporeon. Centenas e centenas de pessoas. That's funny. Todo mundo quer capturar porque apareceu um dos monstrinhos que é forte, my que é evoluído e que tem mais Everyone's poder. just, well, Não sei quantas pessoas, mas muitas pessoas. Deu para perceber o universo? Isso já vem sendo preparado, irmãos, há muitos anos. E eu vou dizer para vocês assim, se tem algum fã aqui dos monstrinhos, a minha linguagem não é linguagem de fã. A minha linguagem é linguagem de pastor, amém? Então, se eu disser algum termo técnico que não é o adequado de quem ama esses bichinhos, não fica bravo comigo não, que nós estamos aqui para afrontar essa realidade, porque essa realidade está tomando não apenas crianças, mas adultos também, e convencendo os pais a jogarem com os filhos que nem celular têm. Aí até surgiram algumas notícias de acidentes e consequências, mas são consequências de quem fica usando o celular na mão. Mas o joguinho prende de tal forma que ele amplificou isso, ampliou. E aí eu te faço uma pergunta antes da gente começar, que eu vou desmascarar algumas coisas aqui nessa noite. Será que aquela frase, você tem que pegar todos, é verdadeira? Será que não são eles que estão nos pegando, nos capturando? E a intenção de quem inventou o jogo é justamente essa, que vire uma febre mesmo. Já ganharam 10 bilhões de dólares a mais só com esse lançamento nesse mês. Essa franquia chamada Pokémon, que tem desenhos, tem joguinhos de cartas, tinha o videogame, as versões anteriores são diversos lançamentos. Sabe quanto que já lucrou, irmão? 135,3 bilhões de reais. Então, se a gente pensa que são apenas bonequinhos fofinhos, nós estamos muito enganados. Existe um culto sendo prestado a esses personagens. Eu vou ler para vocês aqui, ó, o que eu retirei da própria mitologia. Eles chamam de mitologia. Eles têm o panteão dos seus deuses. Alguns desses aí são chamados de deuses mesmo, pelos próprios fãs, ok? Ainda que tenha a desculpa do evolucionismo por detrás, tem a desculpa de, mas eles evoluem porque assim é a natureza. Eles argumentam muito esse tipo de coisa. Não, mas é que o Criador, ele
gostava de colecionar insetos quando ele era pequeno e ele quis trazer isso. Ah, como ele é bonzinho, ele é tão de... Não é de Deus, irmãos. Ele não é de Deus. Esse jogo não é de Deus. Existe muita desculpa por detrás. Ficção, uma pseudociência, criatividade, a aparência dos bonequinhos que é muito boa. No primeiro ano de lançamento, nos primeiros anos, eles eram muito fofinhos. Você não via um monstrinho muito agressivo. Mas com o passar do tempo, depois eu vou mostrar umas imagenzinhas para vocês. Eles não são de Deus, crianças. Olha só, dentro da mitologia, o criador nessa mitologia deles, de acordo com o que eles falam, seria Arceus. Arceus seria o deus dos pokémons. Que além de ser extremamente poderoso, ele é um dos criadores. Então a criança começa a assistir ou jogar, isso há anos atrás, não agora, mas há anos, e ela começa a aprender, ainda que ela fale, não, mas isso aqui é de mentirinha, mas o que entra dentro dela, o que ela decora, o que fica dentro do coração dela também. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus diz, quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. Mas olha só o que a Nintendo fez. Esse Arceus é um deus criador, junto com outros deuses aqui. E ele tem a capacidade de alterar o seu tipo a qualquer forma existente. Então ele pode mudar a sua forma. E nos jogos ele pode até aprender quase todos os ataques existentes. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transforma. Satanás tem o poder de se transformar para enganar. E não é muito, pois, que os seus ministros, aqueles que servem a Satanás, se transfigurem também em ministros de justiça, para ficar bonitão. O fim dos quais será conforme as suas obras. Está falando de pessoas também que seguem os demônios e servem a eles. Irmãos, Criador só tem um, amém? Eu vou ler dentro da literatura deles e sempre dá uma resposta na Bíblia. Sempre dá uma resposta na Bíblia, fica ligado aí. Existe uma outra realidade dentro da mitologia que eles escrevem bem complexa, que se chama Pokédex, que tem assim, ó, 3 principais aqui que eu vou ler para vocês entenderem. Esses seres que foram criados aparentemente como ficção, mas eles têm uma realidade espiritual. O Pokémon Diamond, quer dizer diamante, né? Ele é descrito na mitologia como um Pokémon que criou o universo com os seus 1000 braços. Tem o Pokémon Pearl, que quer dizer pérola, né? É falado na mitologia que esse Pokémon nasceu de um ovo imerso em puro caos, antes mesmo do universo existir. Você está percebendo? Antes das coisas existirem, irmãos, a Bíblia diz que Deus era. Amém? E eles estão dizendo que haviam deuses. E eles dão nomes a esses deuses. E eles ensinam crianças e adultos a brincarem com esses deuses. E a brincarem de serem deuses. Porque aparentemente eles podem ser capturados. Alguns não podem, alguns podem. Aí tem o universo deles. Mas a pessoa fica aficionada por ter aquele poder que emana daquele ser. E eles são seres poderosos. Muitos deles são elementais. O poder do fogo, o poder da água, o poder da terra, o poder disso. Esse é selvagem, esse aqui foi o homem que criou usando a genética. Mas na própria história da mitologia, você vai ver que são eles que dominam o ser humano. Vai pegando isso daí que você vai poder usar com outras realidades, amém, gente? Vocês vão poder usar para personagens de desenho, para filmes. Eu acredito que os crentes hoje, muitos crentes não conseguem sentir a presença do Espírito Santo porque estão debaixo de encantamento. E grande parte desse encantamento vem na nossa vida por jogos, filmes e vídeos. Eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo estivesse aqui ministrando, você ia ver como ele ia estar bravo, irmãos.
Vocês iam ver. E tem o outro, o Pokémon Platinum. O próprio nome já disse. Disse que emergiram de um ovo em um lugar onde não havia nada, e em seguida em forma do mundo. Então, eles participando da criação. Eles são os criadores do mundo. A verdade bíblica qual é? No princípio criou Deus o céu e a terra. Aleluia. Ó, as crianças estão melhor que vocês. Foi Deus que criou, né, irmãos? Fala, eu sei, pastor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, diz a palavra de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, amém? Então Deus criou, o Espírito de Deus também estava ali, e a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Vocês sabem quem é o verbo? Jesus. Fala comigo, o verbo é Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali para criar. Amém, irmãos? Não era Pokémon diamante, Pokémon pérola, nem coisa nenhuma. Você fala, pastor, mas é ridículo. Você acha ridículo? Você viu o que aconteceu em Nova York? Tem gente sendo roubada, até atropelada, irmão. O pessoal parando o trânsito para ir capturar o monstrinho. Ó. Eu vou falar um pouquinho da origem deles agora, de outros monstrinhos agora, para vocês irem entendendo. E aí vocês vão se preparar para quando esse jogo chegar, quando as crianças forem na escola, alguém já tiver um celular com o jogo, quando alguém abordar vocês já vão estar preparados, as crianças já vão saber que não é de Deus. Vocês vão orar sobre isso, vocês vão se preparar, porque essa tecnologia, irmãos, pode ser usada para muitas coisas, não é só para um joguinho, não. Eles estão rastreando pessoas, Eu não sei se você sabe, você já é rastreado há muito tempo. Eu não preciso aqui trazer uma grande conspiração, não, isso já acontece. Essas torres todas, você vê em Campo Grande, elas sabem onde você está pelo teu celular. Só que aqui isso está ampliado. E eles estão guiando as pessoas até o lugar que eles querem guiar. Isso é muito sério. A gente já não é dono nem do nosso celular, nem do WhatsApp nós somos dono mais. O WhatsApp nos engoliu, o Facebook nos engoliu, quanto mais um negócio com essa força aqui. Uma realidade ampliada. Você viu como o repórter nem sabia falar, ele falou assim: você está aí matando o Pokémon? Ele nem sabe. Eu espero que ele nunca saiba mesmo, que ela não estava matando, ela estava capturando, jogando e se preparando para combater com outros, entrar em rede e jogar com o mundo inteiro. Lógico que não é o único jogo de rede, né, irmãos? Mas ele é mais cativante que os outros. E ele vai abrir caminho para muitos outros que virão. E ele é uma tecnologia que vai ser usada, e vai ser usada por Satanás. Esse jogo não é usado por Deus. No começo, antes do universo, nasceu o primeiro Pokémon Arceus, que nem eu disse. E ele criou 3 seres. O Mil, para ajudar a criar o universo. Dialga, para controlar o tempo. Parece os deuses gregos, não parece? Cronos. Vocês sabem, né, irmãos, que os gregos que tem muito essa questão politeísta, que chegou até nós, até hoje. Aliás, as Olimpíadas estão chegando aí, eu te aconselho a não assistir. A abertura. Obrigado. A abertura. Porque é um culto também a esses deuses. E aqui é bem parecido, Tinha um para controlar o tempo, outro para criar o universo, um para controlar o espaço, e um outro aqui também para levar a alma dos Pokémons para o mundo, dos Pokémons mortos para o mundo inferior. E aí eles já entram com uma base de espiritismo terrível, que vai falar do mundo dos mortos, vai começar a fazer ligação das pessoas que jogam com o mundo dos mortos, porque quando você assiste, entra pelos teus olhos. Quando você ouve, você aprende, você assimila. E quando você joga, é ainda pior, porque o jogo é um simulador de uma realidade. Sabe por que é pior que cinema? É pior que o desenho do Disney XD? Por que é pior? É pior porque quando a pessoa joga, ela está simulando aquela realidade.
E enquanto ela simula aquela realidade, ela vai se tornando algo palpável dentro da pessoa. Por isso que às vezes em libertação, e esse é um culto de libertação, por isso que eu estou abordando um assunto tão específico, pessoas vêm para serem libertas e elas têm com elas objetos que elas receberam espiritualmente, que não foram dados por Deus. A gente fala, né, da Efésios capítulo 6, a espada do Espírito Santo, aleluia. Mas infelizmente o inimigo sabe disso, e ele também entrega falsos dons para as pessoas, falsos objetos para as pessoas no mundo espiritual. Aí a pessoa tem um problema espiritual, ela não sabe. A hora que ela chega para ser livre por Jesus, ela está cheia de uma aparelhagem espiritual terrível com ela. Isso muito é adquirido através de jogos eletrônicos, joguinho. Fica jogando, o inimigo entra na nossa vida através dos olhos. Na Bíblia está escrito assim, irmãos, que quem lançou o inimigo no inferno foi Deus. Diz assim, ó: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias eternas, às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Segunda carta de Pedro 2:4, está escrito isso. Então não é essa historinha que vai dizer como é que é a realidade do mundo dos mortos. E um outro trecho diz assim, ó: Arceus criou outros 3 seres, Azelf, Uxi, Mespirit, que supostamente nasceram do mesmo ovo. Aí eles têm esse negócio de ovo. Esses 3 pokémons criaram o espírito. Presta atenção aí, irmão. Às vezes, meu filho está vendo um desenho boboca, que eles ficam lutando com os bichinhos gordinhos, não tem nada a ver. Na história, tem seres que criaram até o espírito humano, o espírito. Ó, Azelf deu desejo, força aos humanos. Ó a influência deles sobre os humanos. Uxi deu sabedoria aos humanos. E Mesprit, falei errado o nome do demônio, deu as emoções aos humanos. Irmão, não sei quem já leu Gênesis aqui. Se você acha que Gênesis é uma historinha só para tentar explicar alguma coisa lá do começo, você está muito enganado. Gênesis é real, amém? Jesus não trata Adão e Eva como um personagem de uma historinha. E foi Deus que criou Adão e Eva, amém, irmãos? E foi Deus que soprou o fôlego de vida dentro de Adão e Eva, amém, irmãos? Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27, e o outro é Gênesis 5:2. Sabe por que eu estou lendo um versículo que você já conhece? Você vai ter que usar a palavra de Deus para combater. A palavra de Deus para combater essas realidades, senão você não vai ter força. Você vai deixar entrar na sua casa. E se já estiver dentro da tua casa, você vai deixar permanecer na sua casa. Você não vai conseguir fazer a purificação. A Bíblia diz assim lá em Tiago, ó: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você sabe que o diabo tem uma sabedoria para ensinar, e para transmitir, e para transferir. E ele faz isso usando a sua escola. E a principal escola de Satanás no mundo hoje se chama entretenimento. Porque você engole sorrindo, achando bonitinho, engraçadinho, comédia. Você dá uma risadinha e ó, come espiritualmente. A Bíblia está afirmando que a sabedoria vem de Deus. Amém, irmãos? Peça para Ele, Ele dá gratuitamente. Mas as crianças estão buscando, os jovens e adultos estão buscando aonde? Em uma ficção, que na verdade não é tão fictícia assim. As pessoas às vezes dizem assim para mim: pastor, fala para o meu filho, fala para ele que não existe. Fala para ele, pastor, não existe. Eu falo, mas eu não posso falar que não existe, eu vou mentir. Pastor, você está me dizendo que existe. Eu estou dizendo que esses seres desenhados, eles têm uma forma.
essa forma foi inspirada por demônios. Eles vieram na vida do Criador, dos criadores, e inspiraram aquelas pessoas. Vou usar essa palavra mesmo, inspiraram. E aí eles desenvolveram em cima de uma inspiração. Isso se chama um trabalho consagrado ao inimigo. Então ele já é concebido com o poder de fazer mal. E lógico, aí ele tem versões. Primeiro pode ser uma versão bonitinha e fofinha, mas aí ele evolui. E é isso que os pokémons fazem. 1, 2, 3, 9, 10, sei lá quantas vezes eles podem evoluir. E quanto mais eles evoluem, mais capacidade de guerra e de combate e de violência eles têm. Sabe o que a Bíblia diz sobre violência? Que os dias que nós vivemos são como os dias de Noé. E nos dias de Noé havia violência sobre toda a face da terra, irmãos, conhecido. E Deus mandou juízo sobre uma terra violenta, preste atenção. Quando a gente fala aqui contra artes marciais, contra lutas, contra essas coisas, as pessoas pensam que eu estou querendo pegar no pé dela. Eu não quero pegar no pé dela. Se você crê em Jesus Cristo, você é aquele que dá outra face. Amém? Se você crê em Jesus, o teu herói morreu na cruz por você. Ele morreu por você. Ele não matou por você, ele não se explodiu por você, ele não guerreou por você, ele não aprendeu defesa pessoal por você, não, ele morreu por você. E essa realidade aqui, aumentada, ensina as crianças a entrarem no universo das artes marciais, da luta, da guerra, da disputa de poder. Você sabe quem que faz disputa de poder, gente? São feiticeiras. Você sabia? Na Bíblia está escrito assim, ó: se você acha que você é alguma coisa, você não é nada, viu? Os seus dons são para que você sirva, é para a edificação da igreja. É assim que Deus fala, com o poder dele que ele dá para o ser humano. Mas Satanás ensina as crianças a guerrearem umas com as outras. Mas pastor, mas eu não consigo ver, é só um desenhozinho, é só um joguinho. Irmãos, é um joguinho feito para ensinar. E esse é um que abre a porta para os outros. Eu volto a repetir. Você lembra quando o joguinho era só o Mario Bros que ficava ali? Tem outros anteriores, mas estou falando de um divisor de águas, aquele do bonequinho que pulava, batia assim, saiu o cogumelinho. Aí ele, né? Então, depois dele veio uma avalanche, irmãos. Hoje em dia tem centro de recuperação para gente que joga videogame, você sabia? Como, pastor? Meu Deus, no Brasil, na Inglaterra, em outros lugares do mundo, que o cara não consegue sair, mas ele começou, tudo começou no conceito lá daquele joguinho bem boboquinha que ninguém dava nada, mas esse joguinho doutrinou crianças com doutrinas espirituais. Eu não vou falar do Mario Bros não, que você vai ficar bravo comigo. Eu vou continuar nos monstrinhos aqui. Outro trecho para você entender. Arceus deu origem a Cressélia, o qual ficou encarregada de controlar os sonhos. E o outro, que se chama Darkai, é responsável pelos pesadelos. Olha que legal, né? Eles vêm influenciar sonhos e pesadelos. Quem aqui já teve um pesadelo bem daquele cabeludo? Você já teve? Aquele que você acorda assustado, suado, você passa mal. Meu Deus, você já viu? É gostoso, né, irmãos? Então, tem um Pokémon que promove pesadelo. Não é bom? É do inferno, irmãos. Não presta. E o outro que promove sonhos? Quem é ele para dar sonhos a alguém? Você sabia que quando você sonha, a Bíblia diz, lá em Joel, e a Bíblia, Joel capítulo 2, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2 também, que a obra do Espírito Santo de Deus nos daria visões, nos daria profecias e nos daria sonhos. É Deus que precisa interferir e mexer nos teus sonhos, amém? Aí você fala, pastor, é importante? É muito importante, porque quem não tem sonhos de Deus, irmão, não sabe nem para onde está indo. Ué, só que aí vem esses espíritos ministrados no desenho, nas cartinhas, no jogo, e principalmente nesse último, e ensina as crianças a se conectarem com eles. Então tem mundo dos mortos, tem aqueles que controlam os sonhos, tem aqueles que criaram o universo. Aí você chega com teu filho e fala, filho, vem cá, filho, vamos participar do teatro na igreja, né? Sabe o que vai ser? Vai ser da criação. Aí teu filho fala, pai, não quero.
Por que vai ser interessante? Ele está vivendo num universo muito interessante, muito cativante. Mas aí a hora que a gente vai tentar mexer, já é tarde. Amém, irmãos? Nós vamos nos preparar. Por que você está aqui nessa noite? Eu vou falar só mais uma meia hora, eu acho. Você está aqui para você saber. Aí se você crê no que eu estou falando, ministrando aqui, eu estou lendo o material deles. Se você crê, você pode tomar uma postura espiritual, e você ser um sacerdote, uma sacerdotisa dentro da sua casa, e limpar a sua casa. E a sua casa é dentro do seu celular também. Porque o celular é de uso pessoal nosso, amém? Seu celular pode ser uma bênção e pode ser uma porcaria. Quase que eu... Olha só esse outro aqui, ó. Criou também 2 irmãos, conhecidos como Latias e Latios. É meio ridículo, mas... para juntos serem os guardiões do infinito. Isto é, das outras dimensões e mundos paralelos. Então eles abrem portais. Eles guardam, eles têm os portais. A Bíblia diz, eu não anotei o salmo: levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O maior portal jamais aberto foi Jesus pelo seu sangue. Quando a Bíblia diz que ele rasgou o véu e subiu aos céus, irmãos, depois de ter descido. Ele abriu os céus novamente para o ser humano. Esses são os portais que a gente tem que mexer. Agora aí vem os demôniozinhos aqui, feinho, e fala: não, vem cá, vai jogar Pokémon. Eu vou te mostrar uma outra passagem. Eu vou te mostrar um outro mundo. Eu vou te mostrar uma outra realidade. E vou te contar, é essa realidade que manda na sua. E aí eles começam. O joguinho, o desenho é assim, né? As crianças e adolescentes são protagonistas, junto com o monstrinho carro-chefe, que é o chamado Pikachu, que é um amarelinho, que é uma cruza de coelho com um porquinho da Índia. Ele dá choque, ele é todo fofinho, ele é bonitinho. E as crianças, elas acham que elas prendem e dominam esses demônios. Só que a história inteira que eu estou contando aqui é que quem domina as crianças e os jovens são esses espíritos aqui. Eles têm outros nomes, é verdade. Eles têm uma ficçãozinha para florear, eles têm o trabalho do artista, as cores, mas não é isso que manda, irmãos. Às vezes a gente vai corrigir uma pessoa nesse universo, nessa questão de personagens, e a pessoa fala: pastor, você disse errado, poxa. Não é assim que o personagem chama. Fala: deixa eu te contar, eu não preciso saber o nome dele certinho. Eu estou te contando o que está por detrás, para você sair disso, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você, e o mundo está incrustado nas nossas crianças, porque a gente acha que não tem problema. Então ele senta aqui no banco, ele vai para a escolinha, ele assiste Midinho, ele assiste as outras, o material que a gente coloca que é de Deus, só que ele está bloqueado, ele não entra. Ele não é ministrado pelo Espírito Santo. Você sabia que satanistas treinam, se consagram ao contrário, jejuam ao contrário, para chegar num ambiente assim e aguentar? Mas pois bem, nossas crianças não precisam ser satanistas, elas já estão sendo ensinadas desde pequeno. E aquelas criancinhas de 95, 97 são adultos hoje. Falei até, né, com a irmã, ela falou: foi quando eu nasci, pastor. Eu falei: pois é, já estava tudo esses bichinhos. E tem muitos outros, irmãos, mas através deles vocês vão reconhecer outros, amém? Quantos estão me entendendo? Se você não tiver, tenha paciência comigo. Tem também espíritos territorialistas, ó. Tem uns aqui que de Arceus originou Lugia, um que eu não consigo falar o nome, que levam paz e prosperidade aos humanos. Mentirosos, né? Falam que esses pokémons tinham uma rivalidade territorial, uma rivalidade que provoca uma batalha para ver quem cederia a localidade. Eu já ministrei isso de tabela aqui. Guerra espiritual, irmão. Você sabe quem que joga uma classe contra outra? Você sabe quem que joga uma pessoa contra outra? Quem que faz facção, divisão? Eu vou te contar, não é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: ama o próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Ora pelos teus inimigos. E aqui está falando, não, desde lá dos principados e potestades,
Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que nós não temos que lutar contra as pessoas, nós temos que lutar contra os principados, potestades e dominadores. Um principado não fala só de um príncipe, fala de um príncipe sobre uma região, amém, irmãos? É isso que a Bíblia está dizendo, organização no mundo espiritual. Aí sabe o que acontece? Eles ensinam que tem um principado, tem potestade, tem poderes e dominadores, mas eles são pokémons e eles fazem do jeito deles. E a criança, a gente não consegue ler um capítulo por dia da Bíblia para a criança, mas ela consegue assistir 2, 3, 4, 10 horas disso aqui, se ela sentar na frente da televisão. E o pior, os adultos não gostam do desenho porque ele é meio idiota, com todo o desrespeito, ele é meio mesmo idiota. Só que no joguinho do celular, ele vai cair. Ele não consegue, até aqueles joguinhos de jogar pedrinha para cima, volta, encaixa aqui. Esse já pega, já cativa, já captura. Imagina um que tem um monstrinho na sua frente, você olha e você não vê. Aí põe no celular e você vê, aí você olha e ele não está ali. Aí você fala, nossa, vai ficar maravilhado. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Vamos lá. O último que eu vou citar aqui, irmãos. Aí nós vamos ver mais um pouquinho de vídeos ali. E algumas imagens. Acredita-se que Giratina foi criada também por Arceus. E que esse Pokémon vive no mundo reverso ao nosso. Na borda das dimensões. Olha só. Aonde Pokémons mortos habitam. Ó, espíritos necromantes, espíritos de mortos sendo ministrados aqui através do material, dos jogos e essas coisas. A Bíblia diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não haverá no meio de vocês aqueles que buscam por quem já morreu, ou aqueles que consultam. Ele chega lá e fala, fala para mim, acessa lá o mundo dos mortos, me ajuda a reencontrar. A Bíblia ordena, não mexa com isso, não tem entre vós. Então, queridos, nós vamos bloquear eles de entrar na nossa vida, amém? É Pokémon e todos os outros. Você vê um filme que chegou o pai que morreu e foi lá falar com o filho, você já sabe. Não é de Deus. Existem referências que mostrou nos desenhos animados movimentos nazistas feitos por personagens do desenho. A Nintendo foi atacada por causa disso, símbolo nazista aparecendo nos desenhos. Aí eles têm argumento, não, porque esse símbolo é mais antigo e que veio de não sei aonde. Irmão, ele ficou marcado na história como símbolo nazista, ministrando para as crianças. Aí o que acontece? Chega no meio da sociedade assim, tem um cara vai, entra no cinema e metralha. Um cara vai e se explode, tem coragem de se matar para matar outros. Lá nos Estados Unidos isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Mas o que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Nossa sociedade está sendo programada para isso. E aí entram também aqueles joguinhos em primeira pessoa. O cara fica de trás da arma queimando todo mundo na bala. Aí você sabe que a igreja romana, para nos ajudar, falou que não, que esse joguinho é bom, que ele estreita os laços entre as pessoas. Não tem nada de demônio, não. Viu? A igreja romana atrapalhou bastante. Mas e a igreja evangélica? Ih, irmãos, nós estamos tão misturados. A gente está misturadaço. Aí não tem poder, vai orar, cadê o poder? Vai expulsar demônio, cadê a autoridade? Não tem, a gente está amigo deles. Nós gostamos do que eles falam, do que eles ministram. Você fala, não assisto novela, já tá bom, pastor. Não assisto Big Brother, tá bom, irmão. Não é mais do que a obrigação. Ver os outros se traindo. Ver o cara vencendo na história porque ele ficou com um amante. Isso não é nada se você não vê. Não é mais do que a nossa obrigação. Nós temos que ter mais discernimento, amém, irmãos? Enxergar as coisas e aí eu vou ser o chato sim. Meu filho não vai pular festa junina, não vai pular não.
mas aí eu tenho que ter um tete-a-tete com ele. Eu tenho que ensinar ele o que está por detrás, mas assim, a hora que ele tem a idade certa, quando ele é muito pequenininho, você tem que mostrar muito mais Jesus do que falar do inimigo. Amém? Quando você for arrancar as coisas da sua casa, ore a Deus, jejue ao Senhor, concorde com a tua esposa, a esposa com o esposo, vai ministrando na vida do teu filho, volta a ler a Bíblia, tocar louvores, aí você vai retirando aos poucos as coisas, amém, irmãos? Pastor, na minha casa o Salmo de número 101, fala para nós tirarmos as coisas vis da frente dos nossos olhos. Eu ministrei sobre isso uma quarta-feira. Tira o que é feio, demoníaco, maligno da frente dos teus olhos. E se os teus olhos olham e não veem problema, usa os olhos do teu espírito, que esses se enxergam direito. Porque lá mora o Espírito Santo e ele vê todas as coisas. Então ele vai te mostrar. Amém? Quantos querem enxergar aqui? Aleluia, corajosos nessa noite. Então se você vê uns capetinha, você não vai ficar com medo não. Você vai levantar, orar, expulsar, amém? Ou se você olhar o desenho, mas olha, eu não tinha visto. Pronto, agora você já tem a arma para você explicar. Aleluia. Já que eu falei da origem, um pouquinho da origem do que eles chamam de mitologia, né? Eles chamam de mitologia. E os deuses deles, eu dei uma dica daqueles que iniciaram tudo, segundo os criadores, né? Os japoneses que criaram. Nada contra os japoneses, eles também fazem um material crente muito bom. Aí, nesse vídeo de 97, se eu não me engano, o jornal noticiou o que aconteceu em determinado capítulo de um desenho, de um anime do Pokémon. Pode liberar, irmã. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público. Diz que esses são os que foram internados, mas mais ou menos 12 mil crianças foram afetadas por um desenho animado. Aí, lógico que o ser humano, ele racionaliza as coisas. Então ele olha e fala, foi um ataque epilético, foi um reflexo da bochechinha do Pikachu que piscou e o cara, né, caiu lá, ou a criança caiu lá mal. Você sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que entender que nós estamos em um lugar hostil. E eles não têm piedade e pena de nós, não. Eles pegam aquele que é o carro-chefe, que é o bonequinho mais fofinho e gordinho, para atrair você, para atrair as crianças, que é o amarelinho gordinho. A hora que você chega pelo gordinho, tem lá atrás dele já tem uns monstrinhos, uns espetinhos. Depois já tem dragãozinho. Dragão na Bíblia só tem um que se chama Satanás. Não existe nenhum dragão de Deus. Não existe, nunca existirá, irmãos. Dragão de Deus, dragão do filme. Eu vou domar meu dragão. Sabe esses filminhos? O dragãozinho amiguinho, o dragãozinho do filme da Disney. Não existe dragãozinho amiguinho. Nesse desenho tem um monte. E eles são fortes, o pessoal quer capturar porque eles são bons de luta. Coloca agora as imagens ali. Olha o jogo de cartas, irmãos. O que vocês acham desse daí? Bonito? Bonito, crianças? Ele é bem feiozinho, não é não? É porque ele não é de Deus. Ele não é de Deus. E os amiguinhos bonitinhos dele também não são de Deus, nenhum deles. Isso é um jogo online, irmãos. Anterior àquele que eu mostrei para vocês. Muito mais simples, mas que já cativa. Olha lá o bonitinho ali no meio. O amarelinho. Ele é a porta de entrada para todos esses que estão atrás. Se você consegue ver, são todos são espíritos malignos. Todos eles. E aí, lógico que não estão todos.
estão os da primeira geração, porque eles eram mais fofinhos, tinham que agradar, as crianças tinham que engolir, né? E o Pikachu, nossa, ele sorri, ele dá choquezinho, ele é uma graça, mas aí eles evoluem. Na terceira imagem, opa, agora eles evoluíram, né? Você repara que eles estão nas regiões celestiais ali? Vocês reparam isso, irmãos? Quem tem batalhado com demônios, quem sabe um pouco do que eu estou falando, o que a Bíblia diz, nas regiões celestiais, ali está a nossa batalha. Olha só os espíritos que regem os personagens principais. E agora eles já não estão mais tão bonitinhos. E eles são muito mais poderosos. E eles, quanto mais poderosos são, mais na mente eles trabalham. Isso é conhecido no jogo. Eles são psíquicos. Psíquicos, trabalham na mente, mudam a frequência da mente das nossas crianças e dos adultos também. Essa é a logo oficial e o gol também oficial, né? Para você entender e já saber do que é que você vai ter que correr. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Amém, irmãos? Isso não é vergonha para ninguém. Esse é o aspecto do jogo, ok? Vocês viram lá eles jogando na televisão, mas aqui tem um printzinho aí de um demôniozinho na rua, trazendo a realidade da rua de verdade que o celular capta pela câmera e colocando o virtual juntamente. E aí coloca os poderes dele no meio, onde a pessoa, tá vendo o dragãozinho? Ele não é amigo. Piorou. E aquela bolinha, irmãos, essa bolinha é a maneira de capturar. Vocês viram no vídeo eles jogando a bolinha. Aquilo é uma expressão para atrair, né? Para vender o produto. Porque no celular a pessoa joga com o dedo, né? Esse é o aparelhinho que vai no braço, ou pode vir preso na camiseta, ou pode ir no bolso, que avisa da presença do demônio onde você vai. Então você está passando, ele te avisa. Acender uma luzinha, fazer né? Aí você fala: não, meu filho não vai jogar não, ele é muito novo. Filho, segura então aí, segura o aparelhinho que avisa onde está o monstrinho. É assim que é, eles desenvolveram para isso, para unir o pai e o filho debaixo de uma doutrina. E esse símbolo é o símbolo da tal Pokébola, que é onde se captura o monstrinho, que é o símbolo principal do desenho. Eu separei ela para você entender ela em 3D, né? O símbolo principal, e ele é muito interessante e curioso. Pode ir, Roberto. Por que ele é interessante e curioso? Vocês sabem o que é aquele negócio à sua direita ali? Para quem veio no culto, nos 2 cultos que o pastor Dinho ministrou, houve uma cerimônia satânica feita lá na Suíça, a respeito de um túnel, o maior túnel e tal, de Sangotardo e papapá, e aí eles tinham um mega telão atrás, e eles passavam várias imagens terríveis mesmo. E dentro dessas imagens, além de muita coisa relacionada à maçonaria, muita coisa relacionada a satanismo, a sacrifícios humanos e coisas terríveis, tem uma imagem de uma espécie de um mecanismo tecnológico que lembra a roda de um trem, né? Porque eles estão falando de um trem, então lógico que eles usam o conceito, só que na informação desse momento do vídeo, quer dizer que a tecnologia, eles estão exaltando a tecnologia que eles têm, na verdade até usando como afronta a Deus. Se você não viu a pregação do pastor Dinho, eu aconselho que veja lá, porque se você assistir esse vídeo sem o entendimento, sem a palavra de Deus junto, ele é terrível, dessa consagração desse túnel. Irmãos, pode ser que tenha a ver. Sabe por que eu estou falando pode ser? Porque nós estamos vivendo um tempo onde as coisas vão começar a se juntar. E as tecnologias vão começar a serem usadas. E até o que era bom, o pessoal vai começar a distorcer. E a tríade demoníaca vai começar a usar essas coisas. Então fica atento, que existe uma similaridade no que eles apresentaram naquele lugar, com o principal símbolo desse joguinho que vai ficar famoso mundialmente. Tá, daí tem mais uma outra foto aí, uma outra versão da mesma tecnologia.
E agora eu peguei uma imagem que as bolinhas que são usadas para guardar os demôniozinhos, elas também podem mudar. Elas também podem mudar. Elas também são espirituais, porque isso é uma característica espiritual, não é só de design. Então, irmãos, fiquem atentos aí. Prestem bastante atenção, que o que aconteceu foi quando foi no mês passado, pastor, que foi a cerimônia do túnel. O que aconteceu no mês passado liberou sobre o mundo uma realidade espiritual. E na verdade, um pouco anterior ao que aconteceu na consagração a demônios daquele túnel, o acelerador de partículas, é isso, pastor? Eu estou errando a cronologia. Foi depois? Foi depois da abertura do túnel, então. O CERN, aquele acelerador de partículas, foi acionado. Gerou até mudou a atmosfera em cima dele, com raios, trovões. E os cientistas dizem que querem, eu já ouvi entrevistas que eles querem fazer algo, mesmo que eles não saibam direito o que eles estão fazendo. Eles querem ir além, eles querem transcender, eles usam outras palavras lá. Na verdade, são aberturas de portais. Então, irmãos, ficam espertos, porque todas essas coisas, elas acontecem muito próximas umas das outras. Pega desde as crianças até os adultos. Pega a Europa, mas pega também outras regiões do mundo. Se existe alguém aqui, ou não fui muito claro na hora de explicar, não sei, criei algum tipo de dificuldade para você na emissão daquilo que eu estou ministrando. Mas se você não entende a questão espiritual, eu te aconselho a você a orar e a não ter medo de enfrentar, de entrar nessas realidades, no sentido assim, entra como um servo, uma serva de Deus, amém? Amém, queridos? Aí você vai entrar e você vai começar a perceber essas coisas. E não se desespere, não. Vá para o Senhor, vá para a Bíblia. A gente ajuda você também. Eu venho desse universo, meu testemunho eu trabalhava com desenho, criação de personagens e essas coisas lá em São Paulo. Quando Deus me achou, me pegou, eu estava enfurnado em culto a demônios usando a arte. Eu sei muito bem o que eu estou falando quando a gente diz que a arte infelizmente pode ser um forte veículo para ligar pessoas a portais, ligar pessoas a entidades. Infelizmente, nós temos que remir também as artes, viu, irmãos? Amém? Quando a gente fala, cuidado, querido, não saia ouvindo música por aí. Ouça músicas que tem letras de Deus, ouça músicas do Senhor. As pessoas ainda resistem, querido. Resistem. É porque existe encantamento, existe um escurecimento na visão espiritual, existe mesmo. E se vocês então, se teve alguém que não entrou por esse lado da parte mais espiritual, preste atenção, porque já teve gente jogando que ia entrar num lugar, sabe o que tinha no lugar? Minas terrestres. Você imagina, você está avisando que tem um bichinho num lugar, o lugar está coalhado de minas terrestres. Sabe o que é uma mina terrestre? Se o cara pisar, ele explode. E tinha lá um Pokémon lá, para o cara entrar e explodir. Tiveram que isolar. Aí outras coisas que vocês viram, leve para esse lado também, é prejudicial à saúde, irmãos. Não vai te fazer bem. Eu quero fazer uma oração com você, que o nosso horário já avançou muito. E aqueles que desejarem assumir diante disso que eu trouxe aqui, eu falei alguns versículos e revelei algumas coisas. Aqueles que desejarem tomar uma posição, que você possa fazer isso diante de Deus. Amém, irmãos? Eu falo especialmente para aqueles que ministram nesse altar aqui. Quem é liderança? Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter temor do Senhor. Vamos depurar nosso coração. Se está chegando uma palavra diferente para você aí, de discernimento, despertamento, procura orar sobre isso. Às vezes não queima o nosso coração de primeira, porque a gente está muito acostumado, mas busca no Senhor, vai para Ele. Irmãos, a igreja tem que deixar de ser igual ao mundo. Eles estão todos indo para esse caminho, para essa onda. E estão achando bonito.
Nós não vamos fazer a mesma coisa. Nós não vamos fazer a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, toma uma posição, você e Deus, que você vai orar a respeito disso, vai ver se o que o pastor está falando tem cabimento. Se você é liderança aqui no ministério e você não crê nessas coisas que a gente ministra, você tem que me procurar. Tem que me procurar, pode me procurar. Líderes daqui, ministros do altar, músicos, todos vocês. Se você não crê, me procura, vamos conversar. Eu não vou forçar ninguém a nada. Nós não viemos aqui para te forçar e dizer, ó, se você não crê, você não pode vir. Não, você pode, irmãos, pelo amor de Deus, você é livre. Mas até na nossa liberdade, a gente tem que prestar atenção para que caminho nós estamos indo. Amém, queridos? E com certeza nós vamos falar mais. Esse é o ministério que Deus tem, um chamado que Ele tem. E nós estamos nos aprofundando e vamos trabalhar melhor esses assuntos. Vamos trabalhar melhor, vamos descortinar as coisas. E aí o Senhor disse assim uma palavra para mim: não queira agradar os homens. Não queira agradar os homens. Não tenha vergonha, irmão, de se posicionar. Não tenha vergonha de dizer não. Por que às vezes a gente diz, não, eu não vou lá na festa porque é de São Pedro morreu, eu não posso cultuar São Pedro. Mas a gente não consegue comer um bando de lixo. Você está entendendo? Não tem coerência. Ah, eu não vou lá no centro de macumba porque tem o Exu não sei quem lá. Mas aí vai fazer a macumbinha evangélica? Guerra de poderes, violência dentro do coração, dentro da mente, amor pelo derramamento de sangue, de guerra, de luta. Não ensinar os filhos no caminho do Senhor, mas ensinar os filhos no caminho do videogame. Você entende? Você entende, querido? Então, ó, primeiro lugar, um posicionamento. Segundo lugar, se você já tem entrado nesse caminho conosco, ore a Deus e ministre com sabedoria a vida dos seus. Amém, irmão? Se você vai fazendo uma limpeza na sua casa. Eu tenho coisas na minha casa que eu mantenho, porque elas revelam verdades. Eu tenho um livro ou outro que não presta lá. Mas é com temor, irmãos. É com temor tremendo. A gente tem que pedir licença para Deus. Eu quero orar com você, amém? Então você se posiciona, se você crê. Aí você começa a fazer uma limpeza na sua vida e ajudar as pessoas a compreenderem também, com amor, com paciência, assim como você levou tempo para entender. Talvez hoje alguns já estejam entendendo, alguns que estão também nos vendo estejam começando a entender. E aí você vai começar a ministrar, estender isso, mas primeiro é dentro do teu coração. Aí depois você vai jogando fora, você vai retirando aquele videogame antigo que tinha um joguinho. Inclusive esse joguinho tem várias versões para trás. Irmãos, nós estamos falando essas coisas para o seu bem. Estamos falando porque queremos pastorear a sua vida por amor. Eu não quero demônios ensinando vocês. Eu não quero vocês gostando de vê-los. Eu não quero. O meu prazer, diz a Bíblia, está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Na sua lei eu medito de dia e de noite. Você pode converter os programas da sua casa em programas cristãos ou programas que edificam. Você pode controlar a sua televisão, controlar seu computador, controlar o seu celular, controlar as mídias que você usa. Você pode, pelo Espírito Santo, você pode. Nós não precisamos fazer tudo como o mundo faz. Não precisa, e na verdade Deus está dizendo, eu não quero que seja como o mundo. Porque daqui a um tempo esses dispositivos vão ser usados para encontrar pessoas, irmãos. As pessoas vão ser encontradas e muita coisa ruim vai acontecer. Mas não só por isso. Feche os teus olhos.